Quinto ponto. Intercessão a fim de alcançarmos o mundo para Jesus. A. Uma igreja modelo para a oração e as missões. Encontramos no livro de Atos uma igreja notável. Era uma igreja que orava e que se aplicava às missões. Portanto, é uma igreja de especial interesse para nós. Localizava-se na cidade de Antioquia, na costa norte da Síria. Foi a primeira igreja gentia e alguns líderes notáveis do início do cristianismo estavam entre os seus membros. Lucas nos conta algumas coisas sobre o seu caráter e ministério especiais. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Enquanto estavam orando, jejuando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo disse: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 1-3. Estes 3 versículos contêm 6 ideias que nos ajudarão a compreender o tipo de pessoas que Deus usa para alcançar o mundo. 1. Era um povo da palavra. Pela lista de profetas e mestres dada no versículo 1, sabemos que era um povo ensinado e fundamentado na palavra de Deus. 2. Era um povo de adoração. Era hábito deles ministrarem ao Senhor. Através da sua adoração, convidavam Deus a entrar em seu mundo cotidiano. A sua santa presença em seu meio era a fonte da vida espiritual deles. 3. Era um povo que conhecia a disciplina do jejum. Com isto, colocavam a parte anímica e sensual de suas vidas sob o controle do Espírito Santo. O jejum é uma maneira de dizermos: o meu ser espiritual está acima do meu ser físico. 4. Era um povo que ouvia e obedecia a voz do Espírito Santo. Estavam em harmonia com a sua presença e buscavam a sua direção para a sua própria vida e para a vida da igreja. 5. Era um povo de oração. A segunda referência à oração e jejum mostra que eles sabiam que a guerra espiritual seria um aspecto importante do ministério missionário deles. Seus missionários seriam sustentados com o poder de batalha de um povo que orava. 6. Era um povo comprometido com seus missionários. Quando impunham as mãos sobre eles, ligavam as suas vidas com os que estavam sendo enviados ao campo missionário. Continuavam a sustentá-los de todas as formas possíveis. Seus missionários não eram esquecidos. Esta descrição da igreja de Antioquia nos dá uma introdução prática das Escrituras a todo o assunto da oração intercessória. Desenvolveremos o tema da intercessão, considerando um bom número de seus vários aspectos. Aprenderemos também como dividir em partes a nossa responsabilidade de oração pelo mundo a fim de que possamos dar conta do recado, sem ficarmos assoberbados. Se acharmos que uma tarefa é grande demais, há sempre o perigo de nem ao menos começarmos. Deus quer que compartilhemos do mesmo entusiasmo e alegria que a igreja de Antioquia sentiu quando Paulo e Barnabé voltaram e contaram sobre as muitas maneiras pelas quais suas orações haviam sido respondidas. As orações respondidas são uma rica recompensa pela fé e obediência. B. Problemas na oração. Orar pelas nações é diferente dos tipos de oração que já comentamos até aqui nesta série de estudos. O número de países e a extensão de suas necessidades exigem uma abordagem que vá além do alcance da nossa rotina de oração diária. 1. Ideias erradas sobre oração. Muitos cristãos acham difícil acreditar que suas pequenas orações possam de fato fazer uma diferença no curso dos acontecimentos internacionais. Para eles é algo quase além da razão. Este tipo de pensamento deve, e principalmente a ideias fracas e errôneas sobre a natureza e a prática da oração. A oração não é somente um sentimento agradável ou uma atitude nobre. Não é algum tipo de influência misteriosa flutuando por aí e que esperamos que talvez venha fazer algum bem a alguma pessoa em algum lugar. A oração é nosso papel no enfoque do propósito e poder de Deus com relação a um ponto específico de necessidade. Deus nos deu o privilégio e a responsabilidade de fazermos a sua vontade na terra, assim como é feita no céu. Ele promete sustentar as nossas orações de fé com o seu poder e autoridade. 2.
dúvida e desânimo. Sem ele não podemos, mas sem nós, ele não quer. Devido ao fato de que a oração libera o poder de Deus, o diabo não quer que oremos, e ele nos desencoraja de qualquer forma possível. Ele quer que sintamos que as nossas orações são curtas demais, fracas demais, ou pequenas demais para terem qualquer efeito real em questões tão grandes e distantes como os acontecimentos internacionais. Além disso, muitas pessoas têm uma visão fatalística sobre as ações e reações de nações estrangeiras. Creem que nada pode ser dito ou feito para fazer qualquer diferença. O que será, será. Esta dúvida mentirosa do diabo talvez seja difícil de ser posta de lado porque nem sempre temos respostas rápidas e imediatas para as nossas orações pelas nações. Em nossas orações sobre questões diárias, bem à mão, geralmente vemos as respostas um tanto quanto rapidamente. Isto edifica e estimula a nossa fé. Contudo, as confusas questões mundiais talvez requeram mais tempo até que o propósito divino seja realizado plenamente. E mesmo então, muitas coisas podem acontecer sem que tenhamos conhecimento porque estamos muito longe do local dos acontecimentos. Além disso, os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. O processo e plano divinos em geral estão além da nossa esfera limitada de compreensão. Paulo nos diz que até mesmo os profetas do Antigo Testamento não anteviam totalmente o mistério da Igreja. A ideia de que os judeus e os gentios deveriam tornar-se um só corpo em Cristo Jesus estava totalmente fora de seus padrões de pensamento. Alguns eventos da história dos judeus devem ter sido muito difíceis de serem compreendidos sem esta revelação. Somente no tempo certo de Deus foi que o seu propósito tornou-se claro. Este princípio ainda se aplica a nós, hoje em dia. Deus responde às nossas orações de sua maneira e no seu tempo certo. Às vezes sabemos, mas às vezes não. Contudo, o que sabemos de fato é que Ele prometeu responder às nossas orações quando oramos com fé e obediência. 3. Motivações erradas. As motivações erradas podem ser uma outra fonte de dificuldades na oração intercessória. Se estivermos orando com uma motivação de mero senso de dever legalístico, os nossos esforços logo tornar-se-ão um peso morto. A verdadeira intercessão precisa surgir num coração e mente que sejam motivados e dirigidos pelo Espírito Santo. Os métodos errados também podem derrotar os nossos desejos de orar. O nosso inimigo quer arrastar-nos para um extremo ou outro. Se ele não puder nos impedir de orar, ele desejará que as nossas orações sejam vagas e gerais, a ponto de não sabermos se Deus as respondeu ou não. Deus, abençoe a nossa família, a nossa nação. O mundo não é de fato uma oração muito satisfatória para nós ou para Deus. Isto porque a fé sempre procura encontrar um enfoque. Com orações específicas vem um senso de expectativa definida. No outro extremo, longas listas de necessidades específicas sem a direção divina, ou mesmo sem uma ordem prática podem tornar-se cansativas e maçantes. Jesus nos admoestou contra a prática de vãs repetições nas orações, muitas palavras com pouco propósito ou poder. Mateus 6:7. Quando as nossas motivações ou métodos estão errados, rapidamente desanimamos e desistimos. Ficamos então com um sentimento de culpa e de impotência. Simplesmente não sabemos o que fazer. Por estas razões, gostaríamos de passar algum tempo examinando o propósito e também a prática da oração intercessória. Precisamos saber o que é a verdadeira intercessão e como ela funciona de uma forma pessoal e prática. C. Definição de intercessão. Gostaria de dar-lhes agora uma definição simples de intercessão. Mais tarde analisaremos o conceito da oração intercessória bem detalhadamente. A oração intercessória pode ser definida da seguinte maneira: orarmos em prol de outros, sob o poder e a direção do Espírito Santo, cientes de que haverá resultados divinos. A afirmação acima pode ser dividida em 3 partes. Consideraremos cada uma delas separadamente. 1. A oração em prol de outros. A intercessão significa orarmos por outras vidas, além de nós mesmos. Estas outras vidas podem ser pessoas que nos sejam íntimas e queridas.
Importamo-nos muito com as suas condições atuais e com o seu bem-estar eterno. Portanto, oramos com fervor e insistência por elas. Estas outras pessoas podem até ser pessoas que não conhecemos pessoalmente, pessoas que moram em um longínquo país estrangeiro. Talvez estas pessoas sejam missionários naquele país. Poderia até mesmo ser o próprio país. A ideia básica da intercessão é a de ser uma oração em prol de alguma outra pessoa. 2. Com o poder e a direção do Espírito Santo. A intercessão é a oração com a direção e a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo está sempre pronto a nos ajudar quando não sabemos exatamente como, ou pelo que orarmos. Romanos 8, 26 e 27. Muitas questões estão muito além da nossa compreensão. Nessas ocasiões, é um consolo sabermos que temos um santo ajudador que dirige as nossas orações de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo não somente dirige, mas também inspira as nossas orações. Há ocasiões em que Deus traz certas pessoas às nossas mentes. Deveríamos considerar seriamente esses pensamentos e impressões. É a voz do Espírito dizendo: ora por esta pessoa, e ora agora. Este é o teu chamado divino para a intercessão. Não deixes para mais tarde. Vemos, portanto, que na intercessão, o Espírito Santo diz quando, como e por quem orarmos. Esta é a parte de Deus. A nossa parte é obedecer e orar. 3. Sabendo que haverá resultados divinos. A intercessão faz uma diferença. A oração muda as coisas. A oração intercessória é a causa que produz o efeito. Há um resultado divino de oração que não pode acontecer de nenhuma outra maneira. A ideia de que a oração pode de fato fazer uma diferença em nossa vida e em nosso mundo é totalmente contrária à mente natural do homem. Muitas vezes o pequeno mundo que forma o nosso círculo de influência parece estar completamente fora do nosso controle. Sentimos-nos como vítimas desamparadas e desesperadas. Esta ideia é extrapolada ao mundo exterior com sentimentos ainda mais profundos e sombrios. O destino está fixado, o futuro estabelecido, e não há nada que possamos fazer a respeito. A única coisa que podemos fazer é submetermos-nos aos acontecimentos mundiais da forma como são, pois não podem ser mudados. Não podemos lutar contra um destino que já foi determinado. Jesus ensinou exatamente o oposto. A sua vida, morte e ressurreição provaram que este mundo pode ser redimido e restaurado ao plano e propósito originais de Deus. Nem tudo está perdido. Não fomos sentenciados à morte, e sim destinados à vida. Quando Cristo veio para esta terra, ele expôs a mentira do diabo e nos chamou para uma vida de fé, esperança e amor. Além disso, ele nos deu o direito de orar como ele orava. As suas orações transformavam vidas e estremeciam a terra de tão poderosas que eram. Nós e este mundo, nunca mais seremos os mesmos. Porém, primeiramente, Jesus teve de entrar em cena. Jesus teve de tomar uma posição e expor o homem das trevas e as trevas que estavam no homem. Jesus deu este passo e tomou esta posição. E é isto que também precisamos fazer. D. 3 forças operantes na guerra espiritual. 1. As forças espirituais envolvidas. Quando nos opomos ao diabo, envolvemo-nos numa guerra espiritual. Para vencermos, é necessário sabermos quais são as forças espirituais que estão em operação. Há 3 forças. A. O espírito das trevas. B. O espírito do homem. C. O espírito de Deus. 2. A preocupação do homem com as forças espirituais. O homem sujeito ao poder de Satanás. O espírito das trevas é chefiado por Satanás, o diabo. Não estamos lidando com uma ideiazinha engraçada. Estamos lidando com uma personalidade cruel e sagaz que se opõe a Deus e a seus propósitos. Uma vez que Deus criou o homem com propósitos santos em mente, não é de surpreender que o homem se tornasse o alvo de seus ataques. Satanás odeia tudo que revele qualquer faceta da imagem ou plano divino.
Por esta razão, na forma de uma serpente, ele enganou a Eva e fez com que Adão caísse da posição de autoridade e de caráter santo que lhe haviam sido outorgados. Desde essa ocasião, o homem tem estado sujeito não somente ao poder de Satanás, mas também ao domínio da sua própria natureza decaída. O homem sujeito ao poder da carne. A parte anímica e sensual do homem, a sua vontade, a mente, as emoções e os sentidos, independentemente do Espírito de Deus, é citada nas Escrituras como a carne. Há uma energia na carne ímpia o suficiente para estragar a nossa vida, até mesmo sem ajuda direta do diabo. Podemos estragar tudo por nós mesmos. Até mesmo o melhor que o homem tem a oferecer é condenado à deterioração, caso venha independentemente de Deus. Até mesmo as suas maiores realizações nesta terra, no final, sucumbem ao pó. Tanto o espírito das trevas como a própria natureza pecaminosa do homem o compelem numa só direção, a da morte e da deterioração. Seria um quadro bastante sombrio e lúgubre não fosse aquele luminoso raio de gloriosa luz, o Senhor Jesus Cristo. C. O homem domina através do poder do Divino Espírito Santo. A este mundo de trevas veio ele, e introduziu o misericordioso dom do Espírito Santo de Deus. No poder deste Espírito vivificador, o homem pode uma vez mais ter domínio sobre as tenebrosas forças da morte e da deterioração. Ao submetermos-nos a Jesus Cristo como Senhor de nossa vida, colocamo-nos sob a sua autoridade. No poder desta autoridade, podemos nos opor às forças malignas do mundo, da carne e do diabo. Jesus Cristo nos libertou para que pudéssemos trabalhar como seus agentes e levar esta mesma liberdade à vida de outras pessoas. Ele nos redimiu, comprou-nos e restaurou-nos aos propósitos divinos para que pudéssemos nos tornar ministros da sua graça redentora por todo o mundo. 3. Intercessão, uma arma poderosa. Cumprimos este chamado divino de duas maneiras, através da oração e do ministério, e nesta ordem. A oração intercessória prepara e abre o caminho para o ministério eficaz. Ela quebra o poder das mentiras do diabo que obscurecem a mente e o coração humano. A oração também sustenta os missionários, os enviados de Deus, que levam as boas novas do Evangelho pelo mundo inteiro, os quais, por sua vez, podem tocar, amar, servir, dar, ajudar e ministrar a vida do Deus vivo no pleno poder e autoridade do seu Santo Espírito. Poderíamos, portanto, definir, agora, uma igreja bem-sucedida como sendo uma comunidade de crentes dados à oração e comprometidos com o ministério. Era isto que acontecia na igreja de Antioquia. Haviam aprendido os caminhos de Deus e buscavam obedecer à sua palavra e esperar nele. À medida que faziam isto, Deus dizia: vou transformar o mundo ao seu redor, e vou usá-los nesta tarefa. Compreenderam que a transformação envolveria o jejum e oração, e o envio de missionários. Eles obedeceram e o mundo foi transformado. A história mudou o seu rumo, devido àquela reunião de oração em Antioquia, Síria, há 2000 anos atrás. Pode-se seguir o rastro da mão de Deus no fluxo da civilização ocidental até essa ocasião de oração intercessória. As pessoas de oração podem de fato mudar o rumo da história humana quando buscam a vontade de Deus e a obedecem. Muitas vezes, a nossa salvação é vista como uma mera fuga de um mundo cruel e condenado à destruição. Mas Deus quer alcançar este mundo com o seu amor e a sua graça, assim como ele nos alcançou. No entanto, Deus pode fazer isto somente através de crentes que orem e obedeçam. E 3 conceitos importantes na intercessão. Gostaria de ampliar agora a nossa definição de intercessão com 3 palavras diferentes que me foram dadas pelo Senhor. Estas 3 palavras são bem parecidas, porém cada uma delas tem um significado muito especial. São elas: intervenção, intercessão e interceptação. Consideraremos cada uma delas separadamente. Primeiro, intervenção. No sentido em que estamos usando esta palavra, intervir significa entrar numa dada situação com um propósito divino em vista. Jesus entrou em nosso mundo para que pudéssemos conhecer e experimentar o propósito redentor de Deus para a humanidade. Ele tinha o poder e a autoridade para fazer isto. E, ao fazer isto,
ele colocou os poderes das trevas sob os seus pés. Mateus 28:18. Agora, ele nos envia a este mesmo mundo com esta mesma autoridade. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eis que vos dou autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. João 20:21 e Lucas 10:19. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olhem aqui. Vocês são membros do meu corpo. Para que estas coisas malignas sejam mantidas sob os nossos pés, é necessário que vocês entrem em cena. Quando observarem as forças malignas do mundo, da carne e do diabo em operação, vocês terão a autoridade para intervirem. Não fiquem só parados e não percam as oportunidades. Talvez você diga, mas o que podemos fazer? Orem. Muitos talvez replicariam, já oramos, mas o que podemos fazer agora? A intercessão é a base por onde vem a direção divina. Em Antioquia vocês se lembram que eles jejuaram, oraram, ouviram a voz do Espírito e obedeceram. Depois de falarem com Deus, Deus falou com eles. As pessoas que sempre estão perguntando o que devem fazer, talvez precisem verificar a qualidade e a profundidade de sua vida de oração. Segundo, intercessão. Uma intersecção é o lugar onde duas estradas se encontram e se cruzam. Às vezes, chamamos isto de cruzamento. Deus faz com que os caminhos de todos os tipos de pessoas, lugares e eventos, com suas necessidades e problemas, se cruzem com os nossos caminhos. Quando trazemos a vitória e o poder da cruz de Cristo nestes pontos de encontro, estes tornam-se de fato cruzamentos divinos. Em sua cruz, Jesus Cristo quebrou todos os poderes do mundo, da carne e do diabo. Foi um triunfo total, uma vitória completa. Contudo, o poder da cruz precisa ser focalizado pessoalmente nos cruzamentos das necessidades do mundo. A oração é o que introduz o poder da cruz de Cristo nos lugares problemáticos do nosso globo terrestre. Deus já fez a sua parte, agora, nós precisamos fazer a nossa parte. Este princípio é visto claramente no plano da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esta foi a sua parte. A nossa parte é chegarmos a Deus em oração e confessarmos tanto o nosso pecado quanto a obra salvadora do Filho de Deus. O poder da cruz nunca tocará a nossa vida ou o nosso mundo até que apresentemos em oração a nossa vida e as necessidades do nosso mundo. Há muitos no mundo cotidiano de nossa vida que conhecem muito pouco do amor e do poder de Deus. Não sabem como chegar diante dele em oração. Precisam de uma outra pessoa que possa orar a seu favor. Estas necessidades começam na nossa própria vizinhança e se estendem para o resto do mundo. Há, por exemplo, aquele amigo que está enfrentando um divórcio, a situação das drogas nas escolas das nossas vizinhanças, o crime em nossas cidades, as crises que ocorrem em nossos governos estaduais e nacionais, a perda da liberdade pessoal e religiosa em grupos inteiros de nações, a fome e a doença mundial. Esta lista continua, quase que indefinidamente. Deus está levantando um poderoso exército de guerreiros de oração em todas as nações do mundo. Estão unindo-se às fileiras, aos milhares, dezenas de milhares, e até mesmo centenas de milhares, como verdadeiros soldados da cruz. Em termos bem práticos, isto significa que a qualquer hora em que estivermos orando, tornamo-nos parte de uma reunião de oração que está crescendo em tamanho e que nunca terminará até que Jesus volte. Isto não é uma coisa insignificante, pois é a chave para o reavivamento de Deus para o final dos tempos que deverá cobrir o mundo todo. Uma das chaves do reino, indubitavelmente, é a oração intercessória. As próprias portas do inferno não podem prevalecer contra a Igreja de Jesus Cristo quando esta está de joelhos. Talvez ainda haja alguns que queiram dizer, mas nós temos de fazer mais do que simplesmente orarmos. Está certo. Eu nunca vi pessoas que simplesmente oraram e isto foi tudo. Não se oraram de fato. Como na igreja de Antioquia, a oração e o ministério sempre vão juntos. Devo acrescentar,
contudo, que já vi muitas pessoas que tentaram se ocupar muito, fazendo muitas coisas sem oração. Coisas e pessoas ocupadas, sem oração, nunca são muito produtivas. Tudo o que fazem é cansar a si mesmas e aos demais, com pouca coisa a oferecerem pelos seus muitos esforços. Sim, o ministério e a oração devem sempre ir juntos. Terceiro, interceptação. Interceptar significa parar, dominar, e até mesmo reverter a direção de alguma coisa. Vemos isto em alguns tipos de jogos. A bola está sendo levada em direção a um objetivo. Um jogador adversário tira a bola, domina-a e move-a em direção a outro objetivo. O que começa como uma jogada vitoriosa para um time é mudado e, devido à interceptação, o outro time vence. A oração intercessória faz exatamente isto. O inimigo está entrando como uma inundação. A situação parece desesperadora. Aí então, alguém entra em cena, intervenção, aplica o poder da cruz através da oração, intercessão, a situação é dominada para Deus, e a inundação é completamente revertida, interceptação. O que parecia uma vitória para o diabo torna-se um triunfo para o Senhor. Isto é o poder do reino em ação. Quando Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, de sua viagem missionária a Chipre e à Ásia Menor, eles tinham muitas vitórias deste tipo para compartilhar com os que os haviam apoiado fielmente com suas orações. Deve ter sido uma ocasião de alegres celebrações. Atos 14, 26 ao 28. Estes três princípios da intercessão funcionaram bem para eles, e também funcionarão para nós.